Olá, seja bem-vindo a Trilhas Inovadoras, mais um conteúdo de valor que eu quero trazer para você aqui e muito técnico para você colocar aí na sua vida como um facilitador para ter resultados impressionantes, para conseguir ter melhores apresentações através de um recurso básico que é o Canvas. Hoje eu vou mostrar para você como fazer um slide que tenha sucesso, que seja muito simples, que seja muito organizado e que não seja muito chato para você ter a melhor palestra, a melhor comunicação possível para obter resultados impressionantes e conseguir ter um debate, um diálogo com o seu público que está ouvindo e vendo a sua palestra. Eu sou Anderson Alves, criador desse canal. Estou aqui para trazer as melhores informações, os melhores conteúdos para que você tenha o máximo de aproveito no seu dia a dia e tendo melhores resultados compreensivos. Tá? Esse canal aqui é para trazer informações de debate, de como você fazer um bom marketing, uma boa renda extra, como entender o seu desenvolvimento pessoal e também na área de mercados e tecnologia. Então, antes de começar esse canal, eu peço por gentileza você curtir, compartilhar e seguir a nossa página para trazer mais conteúdos relevantes de sucesso nesse canal. Então, sem delonga, eu vou mostrar aqui para você um slide curto, completo, e para mostrar para você e também antecipar que eu não sou um designer de como criar um excelente slide de sucesso. Essa parte, esse mercado, esse desenvolvimento, né, essa produção de slide é com sua ciência, tá? Eu quero que você expande a sua habilidade e que tenha uma criatividade para o seu conteúdo, mas porém vou mostrar uma estratégia de como eu realizo e faço ele uma boa apresentação. A intuição desse conteúdo que eu quero mostrar para você não é apenas mostrar de como fazer um slide, porque você pode aí pesquisar, tem muitas pessoas boas que conseguem mostrar, ou até a inteligência artificial já faz por você. Mas aqui eu quero mostrar uma coisa de simplicidade, uma coisa que facilita logo o seu mercado, que facilita o seu desenvolvimento para você colocar aí em prática, tá? Eu vou mostrar como que faz, de como produzir excelentes slides e não depender 100% do PowerPoint. Porém, que o PowerPoint é uma das melhores ferramentas para fazer slide e eu vou mostrar aqui através do Canvas de como você pode achar vários criativos, vários modelos que além dos slides tradicionais, dos modelos e templates tradicionais dos slides do PowerPoint e mostrar o que tem no Canva. Aí depois você pode no final migrar isso no PowerPoint, caso que você quer trazer uma apresentação de confiança, que você prefere depender com a segurança do PowerPoint, que pode ser usado em offline. Porém, o Canva ele não é utilizado, né, na parte online. Caso ela romper a conexão da sua internet, alguma coisa assim, você já tem uma carta branca na mão para você mostrar offline e ter apresentação de sucesso. Beleza? Então, vamos começar o conteúdo. Começando com tudo que você depende fazer e que você tem que realizar é a organização de conteúdo. A organização de conteúdo é fundamental para você criar um guia completo de apresentações profissionais, tá? Você precisa ter uma organização de conteúdo. Então, Anderson, como que eu faço ter uma organização de conteúdo? Antes de começar a criar uma apresentação no Canva, é essencial que você coloque o conteúdo de forma clara e lógica. Então, você tem que pesquisar, conhecer seu público, saber a sua tese, definir o objetivo, começo, meio e fim e até fazer as perguntas necessárias.
tá? Então pesquise seu ambiente, ou seja, seu conteúdo tem que quadrar com o ambiente que estão prestando atenção no seu conteúdo. Nesse caso, é aquele público que vai ouvir. Qual que é o objetivo do seu tema? Qual que é a sua escolha? Isso é tipo uma pesquisa de marketing do seu negócio online. Para quem tem negócios online, sabe que você tem que fazer uma pesquisa de campo, saber quem que é o seu público-alvo, do que você vai transmitir. Não adianta você falar sobre alimentos industriais que contêm animais para vegetarianos. Então você tem que saber trazer aquilo, né, que você quer passar, aquele conteúdo que você quer transmitir para as pessoas que vão te ouvir. Porque senão elas vão acabar sendo desmotivadas pela sua apresentação. Você vai fazer a sua plateia dormir e não vai ter aquele conteúdo de sucesso, tá? Eu estou falando aqui também, no caso, que se você está fazendo uma palestra, você está fazendo seu TCC, ou então você está fazendo apenas uma reunião e quer fazer de curto prazo ali, defender uns 3, 4 slides, fazer uma reunião de sucesso e depois pedir sugestões e perguntas, ok? Então, o segundo passo é escolher o layout, tá? Então, o Canva, como eu já citei desde o início, ele traz uma variedade de layout de slide para atender às suas necessidades, escolher o layout ideal e ter o tipo de apresentação que você quer apresentar. Então, abrir aqui o Canva, ele é praticamente simples, é só você digitar canva.com ou apenas Canva no Google, que você vai só apenas fazer um cadastro simples e rápido. Você pode até utilizar a sua conta do Facebook ou do Google e você está aqui, ó, numa apresentação como essa que eu utilizo o Canva para fazer tudo, desde o tempo de apresentações, o slide que eu vou fazer agora, ou a thumbnail do meu YouTube, aquela capinha de frente, as fotos das minhas mídias sociais. Eu dependo aqui desse sistema chamado Canva. Ele é fácil, simples de fazer. Tem a parte mais avançada, que tem milhares aí de pessoas expert que sabe fazer várias estratégias para você adquirir, tá? O Canva funciona com duas partes para você se dar bem. A primeira, que é a parte gratuita, que você pode se cadastrar gratuitamente e utilizar o recurso deles, totalmente gratuito, porém com algumas limitações, porque os layouts mais lindos que você vai ver por aqui é totalmente, você tem que pagar. Então, assim, é um valor, uma mensalidade que é pouca, mas assim, você pode aproveitar muito bem a parte gratuita. Então, você pode buscar aqui como slide de apresentação, tá? Slide de apresentação, no caso, você também pode colocar o seu nicho, tipo slide de apresentação de empresa, que ele vai oferecer alguns layouts, né, uns template muito bom, ó, pode ver aqui, ó, que tem bastante, ó, esse daqui, ó, que parece uma coroinha, você vai ter que assinar a plataforma, mas aqui, ó, esse daqui simples, também bonito, ele é gratuito, então ele tem várias opções para você procurar. É centenas ou até milhares de layout que você pode procurar encontrar o seu ideal. Aqui você pode significar aqui encontrar um lado bem profissionalismo para você fazer no seu mercado. Vou utilizar um layout aqui totalmente simples, tá? Que eu encontrei aqui. Então eu vou personalizar esse modelo e aqui eu tenho uma apresentação, tá, de slide. Aqui vai ter a área de design, que é a parte de template, os elementos que você pode fazer o recurso, é só fazer uma busca de elementos que você pode utilizar e colocar aqui. É como se fosse um Photoshop para leigos, tá? Eu peço perdão para
profissionais do Photoshop, que faz design, né, no profissional, que tem anos de curso, mas aqui é para as pessoas leigas, aquelas pessoas que não entendem do bom profissionalismo, do bom comando do Photoshop, pode fazer esse recurso aqui fácil e barato. Então ele tipo aqui você pode usar template com direitos autorais que você pode usar para qualquer lugar, a ser que você tenha, né, assinatura ou então gratuito. Então texto que você quer colocar, tá? E você pode baixar imagens, tá? Como essas daqui que eu coloquei, que eu peguei, né, do meu próprio computador, tirei uma foto e puxei para cá, tá? Tem os desenhos para você fazer, projetos, enfim, ele tem várias variedades, ele é totalmente simples, é só você procurar. Então eu vou usar o template que eu coloquei e selecionei umas 10 páginas para aplicar. Pode ver que aqui tem slide 1, slide 2, 3 até o 10, tá? Mostrando, tá, formatos que você pode apenas utilizar já as imagens estabelecidas e colocar o seu próprio conteúdo. Então pode ver que isso é simples de você fazer. Mas aqui eu vou falar a lógica da estratégia que você tem que definir, tá? Seguindo aqui meu mapa oficial, né, meu mapa de comando, para o que você depende de colocar e não colocar no seu slide, tá certo? Então, após da escolha do layout, que você veio aqui, procurou e achou o melhor slide e falou, esse daqui é ideal para a apresentação de amanhã, então segue um plano que é o que você deve colocar, as cores de fundo. Tá? Eu estou falando isso para todos os tipos de projeto, de como você vai apresentar, principalmente naquelas telas brancas que é tradicionais no meio de comunicação que você vai apresentar, ou então numa parede branca, tá? Então esse é os melhores planos de fundos que você pode transmitir, até numa televisão você tem a melhor simplicidade. Então utilize o branco, o cinza claro, o azul claro, tá? E o cinza escuro ou preto, com um tom de fundo, tá? Eu vou até mostrar aqui para você. Vamos usar aqui um tom preto, tá? De conta o tom preto com as cores mais claras, certo? Que aparece e transmite as ideias para a sua audiência, tá? Vamos colocar aqui, tá? Tem uns campinhos que você vai utilizar para colocar um fundo branco para os fundos brancos, e pode ver que, ó, essa imagem com um plano fundo, e dependendo do que você está querendo mostrar, tá vendo que a letra e o fundo dela tá mostrando uma forma mais significativa, certo? Mudando a cor é tipo colocar a imagem do seu conteúdo como uma parte principal, tá? Uma parte que os leitores, que é a parte que as pessoas têm a sua comunicação, que transmite. Não adianta você colocar aqui uma cor que seja muito chamativa, no caso, vamos colocar aqui um vermelho, tá? Traz uma sensação de incomodação com seus públicos, tá? Dependendo do caso que você está mostrando, porque o vermelho ele tem uma cor mais quente, uma cor que significa, né, um lado de, como se diz, né, de comoção, né, de relacionamento, sedução. Então você tem que ver o que você está dizendo. No caso de empresa estilo farmacêutica, ele traz um pouquinho assim de um verde, tá? Um pouco mais claro, mais azul, e mudando a cor do ambiente do seu fundo com a sua letra, tá? Da sua tipografia. Então ela tem assim um contato mais visual, um contato que elas enxergam, tá? Mostrando aqui, olha esse branco com fundo preto, mostrando apenas o que a pessoa vai mostrar para ela. É uma cor simples, uma cor leve, uma cor de demonstração para trazer o que ela quer transmitir. Não adianta fazer um conteúdo
um caso aqui, ó, vamos colocar aqui cores muito chamativas, com fora de padrão, que tenha bastante de animação, que confunde a comunicação, a interpretação do seu conteúdo com o público. Então, você tem que saber o jeito que você vai colocar no guia. Então, assim, o branco, ele tem uma escolha clássica, neutra, transmite limpeza, simplicidade e profissionalismo. O cinza claro, vamos colocar um cinza claro aqui, ó, para você entender do que realmente estou falando. Ó, um cinza claro, ele transmite uma opção sofisticada, discreta, que pode adicionar um toque de elegância à sua apresentação. Como eu coloquei o azul claro, o azul marinho, é um azul com cor associada à confiança, estabilidade e profissionalismo. Aí nós temos cinza escuro ou preto, que é um tom mais de criar atmosfera, seriedade e elegância, tá? Uma parte que eu gosto de colocar todo o meu conteúdo é esse tipo de colocar uma cor amarela meia bege com preto, que traz um pouco de sofisticação. Olha aqui, ó, só coloquei pouco na abordagem, tá? Coloquei um pouco, ó. Olha o tanto de sofisticação que traz essa cor do fundo preto com dourado, tá? Tá mostrando que é um valor master, um valor que é premium, uma categoria de reunião ou até de uma mentoria que traz uma estabilidade de luxo, tá? Isso apresenta mais sofisticação. Isso é uma parte que você está trazendo conhecimento de alto padrão, algo que traz uma maior sinceridade. Então, se você quer estudar um pouco mais sobre psicologia das cores, tem até um livro sobre isso, que mostra como que a inteligência das cores pode impactar a sua comunicação visual, tá? Para o seu público, né? Para as pessoas que estão ali ouvindo e vendo a sua palestra, a sua comunicação. Beleza? Então vamos mais adiante. Então tenha ciência sobre as cores e a quantidade de slide. Eu gosto de falar muito sobre quantidade dos conteúdos, porque aqui o slide aqui já mostra como que é um conteúdo de padrão, tá? Eu tô cansado de ver palestra, eu tô cansado de ver estilo de conteúdo que as pessoas automaticamente usam assim, ó. Vou copiar aqui, sabe? Coloca um imenso conteúdo de apresentação, sabe? Aqui, ó. Faz assim, ó, um conteúdo totalmente cheio, um slide totalmente cheio de informações e no mesmo tempo não tem informações específicas, tá? Esse tipo de relevância de trazer muita coisa transmite para as pessoas confusão, tá? Primeiro, que a pessoa sabe demais e não sabe explicar, e outra pessoa sabe confusar, ela pegou e copiou de um artigo, mas não sabe explicar. E muitas vezes o palestrante, a pessoa que é você, que está aprendendo esses conteúdos de slide, fica confusa e começa a ler, sabe? Não conversa com as pessoas. O slide, ele é um facilitador do seu roteiro. Algo que você vai mostrar ali para sua audiência e ponto final, tá? Ele não é um meio de resgate para você pegar e ficar falando, sabe? Ficar lendo o slide. Você tem que olhar diretamente para as pessoas. É só apenas olhar um pouco do lado do slide, aonde está a parte do seu conteúdo, e você tem que montar um roteiro totalmente simples para elas entender. Do que realmente eu sugiro para você fazer nesse exato momento, tá? Evitar sobrecarregar o slide de texto longo e complexo, tá? Concentre em transmitir uma mensagem clara, direta, usando frase e palavras curtas, tá? Depois, ter foco na sua mensagem, tá? Comunicar, usar a palavra-chave, ter ideias principais, conseguir mensagem para evitar
excesso de informações, para não confundir e sair fora do roteiro do que você está querendo até chegar à sua conclusão de coisa. Utilizar tópicos, tá? Tópicos, trazer o menos apresentações possível. Vamos aqui para outro slide. Nesse caso, aqui, relações afetivas no trabalho, desenvolvimento dos aspectos das relações afetivas que ajuda não somente a manter um ambiente saudável na área profissional, mas também na social. Mas é assim, simplesmente uma apresentação daquilo que você já estudou, tá? Muitas vezes tem que ser que isso, tá, é apenas por seu público, as pessoas que estão assistindo, ler o que realmente você está falando. E não você realmente ler como eu fiz aqui agora. E sim, você falar, olha, relações afetivas no trabalho, aqui está a parte do gráfico, né? Porque gráficos são importantes de você mostrar, mas um gráfico que as pessoas também compreendam, tá? Que é aqui que eu estou mostrando, ó. Bem simples, trazendo poucos números e mais falando sobre liderança, né? Um pouco ali da informação, liderança, influência, o tipo do material, você mostrando um passo a passo de como que está sendo a evolução de um ano anterior para o futuro. Então você ali tem que apresentar da forma mais específica. Olha aqui, né? Contar uma história, contar um conteúdo, contar como que você estudou até chegar lá e mostrar simples, não ler, não preencher. Isso daqui é feito para os seus público ler. Não você ficar olhando para o slide sem ter um contato interativo com o seu público, ok? Então, tenha esse foco. Então, utilizar a parte de visual, a parte de escrita, a parte de transmitir a mensagem de forma clara, que seja visível, tá? O que eu mais aqui, ó, esse é um modelo mais simples de mostrar, tá? Uma imagem do que as pessoas ali, né, tá tendo uma comunicação, né, uma imagem ali, né, tá baseado no conteúdo, né? Pode ver que tá falando aqui sobre desenvolver habilidade e compartilhar com as suas equipes. Aqui, quando a pessoa está apresentando, ela tá vendo dois tipos de informação: a visual e a parte escrita, leve, e a sua comunicação ali, ó, sua apresentação sendo leve, você falando com o público do que a sua tese, o seu estudo está implementando, que está significando para aquele exato momento. Então, você tem que comparar a parte de simplificar e trazer o máximo possível de sua apresentação. Beleza? E tendo o máximo de legibilidade. Legibilidade é isso, 3, 4 parágrafos, sabe? Curto, prático, sabe? Mostrar aqui, ó, a interação, tendo mais o máximo, né, de compreensão, sabe? 3, ou então usar bullet, que é esses pontinhos que fica aqui, ó. Pode ver, eu vou até mostrar aqui um pouco para você, ó. Olha como que é uma forma bem simples. Eu vou até simplificar aqui para vocês como que você pode tratar. Um exemplo, ó. Aqui, ó, separadamente, ó, como que ele fica mais elegante, mais simples, mais completo. Aqui você vai falar parte 1 sobre inteligência, daqui a pouco sobre relacionamento e pouco de transformação. 1, 2, 3, 3 parágrafos ali, ó, 3 bullet. Pronto para você explicar. Ó, a inteligência emocional ajuda aqui, ó, construir um bom relacionamento com a sua equipe e tendo um estado de felicidade e bons resultados para a empresa. Um relacionamento saudável com a equipe, um diálogo completo, com transformação, tendo melhor competitividade, mas também trazendo tomada de decisão correta. E depois transformar essa interação traz mais benefício e tendo pessoal, profissionais na equipe com vários anos de vida trabalhando com a nossa equipe, trazendo melhores resultados, tá? Eu gosto de falar de melhores resultados para trazer para você que isso é um formato legal que vai trazer
benefício para a sua vida, certo? Então, utilizando, né, a máximo de legibilidade, traz para você uma forma mais equilibrada, mais tranquila para você fabricar o seu slide de forma correta. Então você tem que estudar, montar um script na sua cabeça de como que você vai treinar e depois você vai apresentar para a sua equipe. O slide sempre é o que? Uma comunicação direta do que você está falando, o conteúdo, um pouco do resumo e uma imagem, gráfico, imagem, impacto, comunicações para a sua plateia e não para você ficar lendo. Beleza? Então, tendo espaço, né, em branco, e criar um roteiro simples, tá? Com qualidade para que todos entendam a sua mensagem. Então, eu quero deixar bem claro aqui sobre a parte de roteiro simples. Tem bastante de roteiro que você pode utilizar aí de uma forma mais simples e que você deve estudar. E uma delas que eu gosto muito de falar para as pessoas que me procuram para apresentar e fazer um conteúdo de alto valor é saber um pouco mais sobre conteúdos interativos ou então storytelling. O conteúdo interativo é aquele que começa, né, começo, meio e fim, falando um pouco mais estratégico, habilidoso e com criatividade. Então, mostrando um conteúdo quando você tem aquele domínio para falar naquele exato momento de como significa um determinado conteúdo. Então, o melhor conteúdo interativo eu falo 3 passos para a mudança de comportamento nas empresas. Tá? É um nome genérico que eu inventei agora. Aí você pega e fala um pouco da introdução, do objetivo, né? Sem falar em um nome, introdução, objetivo, mas falar, né, uma introdução, aquele pitch para você chamar estilo do YouTube. Então, eu gosto de recomendar as pessoas ver os YouTube de sucesso que apresenta conteúdo daquele nicho que ela está se envolvendo. O storytelling, ele é um roteiro para você criar história, tá? Roteiro de criar história é como se você estivesse conversando com alguém, contando um fato seguinte de uma história. Não aquela que, por exemplo, que você já está cansado de ouvir. Era uma vez eu estava trabalhando e pesquisei sobre inteligência emocional. Aí, né, você vai fazer a sua plateia dormir. Então, para ter uma história, é como que você contar um fato que aconteceu com você, uma história que tem um começo e meio fim, baseado em história para implementar a ideia para ficar cravada na mente da sua audiência. Vejamos bem, tem muito conteúdo no YouTube, principalmente a TED Talks, que é vários cientistas, várias pessoas de tecnologia da inovação, apresenta no máximo 18 minutos o seu trabalho. Então isso é interessante, você até pode ver, né, TED Talks, tá? Para você ver como que as pessoas vão contando as histórias em apenas 18 minutos. Imagine um médico cientista que descobriu uma célula XYZ falando sobre 18 minutos. Então, se aquele médico, aquele cientista está falando, contando uma história, por que você não consegue contar uma história ali do seu trabalho, da sua experiência de vida? Então, você pode entender um pouco sobre conteúdo interativo, que eu falo que é as 3 formatos, 10 formatos, ou então storytelling, contar uma história. Né, falar e apresentar e contar como se fosse uma conversa, porque o ser humano, desde quando ele nasceu, desde quando, né, surgiu a humanidade, as pessoas foi comunicada por história, sendo ela, né, comunicação verbal, visual e auditiva. Beleza? Então, fique ligado nisso, tá? Tem um máximo de conteúdo para você seja implementado. Uso de gráficos e ícones, tá? Esses tipos de gráfico e ícones são as imagens que eu quero mostrar para você. O tipo desse gráfico aqui foi uma carta na mão que eu nem tinha visto nesse exato momento, porque esse layout não é meu, é do Canvas. Então você pode colocar um gráfico, uma demonstração
sobre como mostrar para as pessoas, tá? Eu sei que você está no meio corporativo, ou então no meio acadêmico, que o gráfico que você faz não é daqueles mais simples possível, mas você vai ter que trazer uma imagem para a sua audiência, para os leigos, de uma forma que elas entendam. Então, você vai ter que ter um pensamento, um design para trazer de como você pode transmitir e contar para elas. O uso mais específico disso, eu até indico, é você ler um livro Storytelling com dados, tá? Ele é um livro experiente para mostrar de como que você pode apresentar gráficos simples contando história e mostrar de uma forma bem simples. E a comunicação de ícones é como essa, né? Sobre trabalho, saúde mental, que está aqui, ó, descrita aqui, ó. Você pode assim mostrar o equilíbrio, a tabela, sabe? Mostrar esses ícones de forma dinâmica. O que eu não recomendo para as pessoas é aquele embaçamento de conteúdo que tenha muita animação, sabe? Pode atrapalhar a sua apresentação. Então eu recomendo que você não tenha esses tipos. Seja mais simples possível. As pessoas querem ser impactadas não pela tecnologia, pela melhor animação, aqueles gráficos que atrapalham a sua visão, e sim ela quer adquirir conhecimento. Então, o simples transforma. Então, use ícones, imagem que apresenta e faça diferença para o seu conteúdo. Depois exportação para artigos, tá? Agora eu quero mostrar quando você mexer um pouco nessa tabela e rever esses conteúdos, ver esses templates que já tem começo, meio e fim, tá? Ele pode te ajudar. Você pode usar esses próprios templates, porque no Canva você pode mexer, ó, pode mudar o seu conteúdo, colocar vários, colocar o seu próprio tópico, então definir. Então, o que eu peço para você antes, escreva no Word, escreva algo assim, faz um resumo do seu conteúdo e depois implemente e fica montando conforme a sua habilidade, o seu conhecimento, e vai fazendo página por página. Precisou de mais um slide? Normal, você pode utilizar aqui a página e duplicar, ó. Se você está falando da mesma coisa, ou você pode mudar ou colocar até mais. Então, assim, as páginas do Canva, no máximo um slide que você vai colocar aqui, até no máximo 100, mas você não vai precisar de tudo isso para uma palestra, então ela vai ficar quase 30 horas você apresentando um slide. No máximo de 10 a 15 é um tempo bom para você fazer o seu conteúdo, mostrar as suas habilidades, porque quanto menos você explica e a pessoa entende, você tem a habilidade e o conceito de experiência do que você está falando e do que você está trabalhando. Passou disso, você acaba sendo uma pessoa que só entende da teoria e não da matéria. Beleza? Então, eu quero mostrar aqui para você, no máximo você tem que ter a melhor apresentação possível. Beleza? Então, para finalizar, depois que você usou esse template, conheceu todas as ferramentas, todos os seus conteúdos, você pode apresentar, o que eu não recomendo muito, apresentação por aqui no Canva, tá? A apresentação é simples, ó. Você faz a apresentação automática na parte compartilhar, tá? Apresentar e apresentar. Normalmente vai aparecendo aqui os seus slides, tá? Você pode passar por aqui, tá? E você pode controlar o seu tempo. Aqui está no máximo 5 segundos, tá? E ó, seu slide vai passando como se fosse um PowerPoint, tá? Normal. E tem a parte que você pode migrar ele para o tradicional PowerPoint, tá? Para você mudar o tempo de duração de cada slide, você só pode vir aqui, ó, duração de 7 segundos, 8 segundos, depende do tempo que você vai falar. Você vai contar, né, como que você quer ser a sua
o seu tempo de duração. No caso, no TCC de 20 minutos, você divide os 20 minutos, cada segundo você fala o tópico do seu slide, correto? Então, você pode aqui colocar o seu tempo de duração e falar o quanto possível. E depois, você pode também compartilhar ele, migrar todo esse design para o PowerPoint. É só você vir aqui em compartilhar, mais, descer aqui embaixo e procurar Microsoft PowerPoint, que naturalmente ele vai mostrar as 12 páginas, ele vai conferir se você não usou algum template, algum ícone ou alguma tipografia premium, e se tiver tudo gratuito, ele vai baixar para você. No meu caso, não usei nenhum, então ele vai baixar, fazer o download, e você tem todo o seu slide na mão, tá? Pode ver que eles estão aqui, o slide completo. Aqui você também já pode editar, se no caso você está querendo editar. Então você não usou os layouts que tem no PowerPoint, e sim no Canva, tá? Ele é muito inteligente, esse sistema. E aí você pode alterar, usar alguns recursos, que aqui vai fazer a apresentação do slide normal, conforme todos o seu conteúdo que foi realizado pelo Canva, sem utilizar o PowerPoint. Beleza? Então, para finalizar, eu quero dar uma dica extra, que é a apresentação de olhar para os YouTube, uma dica de conteúdo interativo para você reduzir o máximo possível da sua apresentação. Mostrar para a sua audiência um slide interativo, tá? Ou então com a comunicação de storytelling, que é a parte de contar a história. Recomendações de você ler esses livros, eu vou indicar aqui no ícone da descrição abaixo, para você ler os livros que eu já estudei sobre o assunto, e recomendo fortemente para você ter a ciência de trazer conteúdos e slide criativo de alta qualidade. E também o YouTube, para você ver o TED Talks, que é um canal de apresentação de conteúdo de 18 minutos, que mostra aí os melhores experts e que está trazendo transformações na humanidade. E também estudar um pouco sobre criativo no Canva, e tem livros sobre que mostra as criatividade, tá? Que eu vou deixar aí embaixo para você conseguir ter o máximo de estudo possível. Espero que esse conteúdo tenha o máximo de aproveito. Espero que eu mostrei aqui um bom desempenho, porém demorei um pouco, mas é que eu tinha que mostrar também as habilidades. Mas se fosse uma apresentação teórica nesse exato momento, ele ia ficar pelo menos pela metade, mas aqui eu precisei mostrar um passo a passo para você ter resultados no seu slide. Beleza? Então, o que é fácil que mostrar, né, do zero, do conteúdo, não é uma teoria, e sim eu estou mostrando uma prática, é por isso que demorou mais, tá, para você ter compreensão, que aqui estou mostrando um passo a passo, mas também na parte mostrando, pegando na sua mão e mostrando de como funciona o Canva do slide. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curte e também deixe seus comentários, os seus feedback é muito valioso para mim. E também compartilhe para os amigos, as pessoas que precisam desse conteúdo urgente. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal. Confira os links aí abaixo que eu apresento e recomendo para você, principalmente de treinamento de como fazer belos slides ou como você implementar um bom conteúdo de valor. Sempre fica aqui abaixo, é o que eu estudo, o que eu implemento e depois eu faço conteúdo para você. Beleza? Muito obrigado, Trilhas Inovadora, mais uma vez trazendo conteúdo nessa semana de sucesso para você ter melhores resultados.